Se eu te disser que existe um detalhe minúsculo na Bíblia, um detalhe de poucas palavras, que quebra a história inteira dos gigantes. E não é Golias, não é um cara de 3 metros. É uma frase escondida em Gênesis 6 que, quando você lê com calma, faz você parar e pensar: pera, isso aqui não fecha. Hoje, a gente vai investigar quem eram os Nefilins, o que o texto realmente diz, por que esse assunto virou uma fábrica de teorias e qual é o verso que muda tudo. E relaxa, eu não vou te vender mito como fato. Aqui é Atlas Sagrado, texto primeiro, tradição depois, hipótese com etiqueta. Você já ouviu falar em Golias? Claro. A história é tão famosa que virou símbolo universal. O pequeno vencendo o grande. E aí muita gente dá o passo seguinte, como se fosse automático. Então existia uma época em que a Terra era cheia de gigantes. E esses gigantes eram os Nefilins. E os Nefilins eram filhos de anjos caídos com mulheres humanas. Isso é o pacote completo do YouTube. Só tem um problema. A Bíblia não entrega esse pacote completo. O texto bíblico é curto demais. E é aí que começa o mistério. Gênesis 6 diz em resumo: quando os homens começaram a se multiplicar e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. E então aparece a frase que quase sempre passa batida. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois. E o texto conclui com outra bomba. Eles eram homens famosos, heróis dos tempos antigos. Pronto, é isso. E a vida segue, porque logo depois vem o dilúvio. Agora segura isso comigo. Aqui está o ponto. O texto diz, naqueles dias e também depois. Depois de quê? Porque o capítulo seguinte é a história do dilúvio, a grande limpeza, o grande reset. Então, se o dilúvio supostamente destrói tudo, como assim? E também depois? Essa frase é como uma porta escondida numa parede lisa. Você passa por ela 1000 vezes, até o dia que percebe. Isso aqui está dizendo alguma coisa. Ou, no mínimo, está carregando uma tradição muito antiga que o autor não explicou. E aí você tem duas opções. Ou essa frase é um eco de histórias antigas que continuavam circulando, ou ela foi um comentário inserido depois, para explicar por que gigantes aparecem mais à frente. E sim, isso acontece em textos antigos. Às vezes uma frase curta é a cicatriz de uma edição. Mas, independentemente disso, o resultado é o mesmo. O mistério fica aberto. Agora vem a segunda peça que muda o tom. A maioria das pessoas imagina monstros, mas o texto diz homens famosos, heróis dos tempos antigos. Isso soa como um gênero inteiro de histórias do mundo antigo. Histórias de heróis quase sobre-humanos. Gente grande, forte, lendária. O tipo de personagem que vira nome, vira canto, vira tradição. E aqui você entende por que esse assunto explode. Gênesis parece falar uma frase e assumir que você já sabe o resto. Só que a gente não sabe. Nós somos leitores tardios. E quando o texto não dá detalhes, o ser humano faz o que ele sempre faz. Ele preenche o silêncio. Aí a Bíblia dá gasolina para o incêndio. Em Números 13, Moisés manda homens para espiar Canaã. E alguns voltam apavorados, dizendo: a terra devora os moradores. Todos que vimos são de grande estatura, e vimos lá os nefilins. E aí vem a frase dramática. Parecíamos gafanhotos diante deles. Só que aqui é importante dizer algo que pouca gente diz. Isso é um relato de espiões com medo. Isso é um texto carregado de emoção e narrativa. Pode ser literal? Pode. Pode ser exagero? Também pode. E, como o próprio debate sério reconhece, não dá para transformar automaticamente essa fala em prova. Mas o estrago está feito. Porque agora o público pensa: tá vendo? Aparecem nefilins depois. Então, e também depois, era real. E aí entra o próximo corredor. O Antigo Testamento descreve figuras gigantescas ou de grande estatura em vários momentos. Você tem Og, rei de Bazã,
aquele da cama enorme que vira argumento visual, você tem Golias, o mais famoso. E aqui tem um detalhe delicioso, porque é o tipo de coisa que dá plot twist no vídeo. A altura de Golias não é estável em todos os manuscritos. Em algumas tradições, ele é descrito com 6 côvados e 1 palmo, o que dá perto de 3 metros, mas em manuscritos antigos existe leitura de 4 côvados e 1 palmo, algo mais perto de 2 metros. Ainda é um cara grande? É, mas já muda o efeito monstro impossível. E isso não destrói a Bíblia. Isso mostra algo muito mais interessante. O texto bíblico que chegou até nós passou por transmissão, cópias, tradições. E certas medidas variaram. Ou seja, o assunto gigantes está dentro de um campo onde o imaginário cresce fácil. E aí você começa a entender o que acontece. Quando o texto é enigmático, as tradições ficam gigantes. Agora, a pergunta que todo mundo faz: quem são esses filhos de Deus? Muita gente diz, anjos caídos. E o argumento geralmente é, em Jó, a expressão filhos de Deus aparece para seres celestiais. Beleza, isso existe como argumento. Mas o ponto mais importante aqui é o contexto cultural. No mundo antigo, era comum a ideia de uma corte celestial, um conselho divino, uma assembleia de seres subordinados ao Deus Supremo. Isso aparece em discussões do Antigo Oriente Próximo, aparece em tradições cananeias e aparece refletido na linguagem bíblica de modos variados. Então, quando Gênesis diz filhos de Deus, ele pode estar evocando essa categoria de seres celestiais. Agora atenção, isso explica o termo, não prova automaticamente o evento físico como o YouTube descreve. O que o texto bíblico faz é abrir uma porta, o que as tradições posteriores fazem é atravessar correndo. E agora a gente vai entrar nelas, mas com etiqueta. Se você quer detalhes, a Bíblia não te dá, mas alguns textos judaicos antigos deram. O mais famoso é o livro de Enoque. Nessa tradição, certos seres celestiais, chamados vigilantes, descem, fazem um pacto, tomam mulheres humanas e geram gigantes. E mais, eles ensinam artes secretas aos humanos, metalurgia, magia, guerra, e isso amplifica a violência de um jeito que o texto bíblico só sugere de longe. Aqui, a história ganha uma estrutura clara. Seres celestiais transgridem a fronteira, nasce uma geração híbrida violenta, o caos explode e o dilúvio vem como resposta. Isso explica por que Gênesis parece usar o trecho como introdução do dilúvio, como se dissesse, é por isso que o mundo chegou nesse ponto. Só que repare, isso já não é Gênesis falando, isso é uma tradição tentando explicar Gênesis. E é aqui que o assunto fica ainda mais insano, no bom sentido. Existe também o Livro dos Gigantes, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Algumas tradições colocam nomes nesses gigantes, e um deles pode remeter a figuras do imaginário mesopotâmico, como Gilgamesh. E isso mostra uma realidade histórica poderosa. As culturas do Levante e da Mesopotâmia não viviam em bolhas, elas se influenciavam, trocaram ideias sobre heróis, sobre seres híbridos, sobre o divino e o humano. Então, quando Gênesis chama esses seres de heróis dos tempos antigos, faz sentido que leitores antigos associassem isso à categoria de semideuses do imaginário regional. E isso explica porque mais tarde você encontra paralelos até com tradições gregas sobre heróis e titãs. Mas aqui entra uma regra do Atlas Sagrado. Paralelo cultural não é prova, é contexto. Ajuda a entender por que a imaginação foi naquela direção. Agora volta ao problema central. Se houve dilúvio, como e também depois? O livro de Gênesis não explica, mas as tradições tentaram. Algumas dizem, um gigante sobreviveu. Outras dizem, um descendente entrou na linhagem. Outras insinuam coisas ainda mais estranhas. Mas a interpretação mais influente em certos textos judaicos antigos é outra, que os corpos foram destruídos, mas os espíritos desses seres permaneceram. E aí surge uma ideia que marcou muita gente no passado. Esses espíritos seriam a origem de doenças, tragédias, possessões. Uma forma antiga de explicar o mal que continua depois do dilúvio. Isso aparece com variações em textos como Jubileus e ecoa em leituras antigas ligadas a espíritos em prisão, Tártaro e linguagem parecida. De novo, não é o texto bíblico explicando com manual, é uma tradição criando uma cosmologia completa.
Então, no fim, o debate sério costuma girar em torno de 3 grandes leituras. Leitura 1. Celestial, anjos, conselho divino. Filhos de Deus como seres celestiais e nefilins como resultado de uma transgressão. Leitura 2. Humana, linhagens, Sete e Caim. Filhos de Deus como uma linhagem piedosa, filhas dos homens como linhagem rebelde. A ênfase aqui é moral, mistura, corrupção, violência. Leitura 3. Sociopolítica, homens de renome. Filhos de Deus como poderosos, reis, guerreiros, elites violentas. E nefilins como os caídos ou os que fazem cair, gente ligada à opressão e fama. Cada leitura tenta responder às mesmas perguntas. Por que o texto é tão curto? Por que conecta isso ao dilúvio? O que significa homens famosos? E por que Diados existe e também depois? E sabe qual é o ponto mais honesto? O texto bíblico é enigmático. Ele não fecha a conta sozinho. E por isso o assunto virou inesgotável. Então, quando alguém te disser com certeza absoluta, os nefilins eram isso aqui, ponto final. Respira, porque o próprio texto que dá origem ao assunto te deixa com uma frase aberta. E essa frase é o coração do mistério. Naqueles dias e também depois. Isso é o verso que muda tudo, porque ele não te dá a resposta, ele te dá a pergunta. E perguntas boas fazem história sobreviver por milênios. Agora me diz, você quer que eu faça a parte 2 em qual caminho? A. Quem são os filhos de Deus no hebraico e o que o contexto antigo sugere? B. O que significa homens famosos e por que isso parece linguagem de heróis? C. O e também depois. As explicações antigas mais estranhas e as mais prováveis. Comenta A, B ou C, porque esse tema dá para transformar numa série. E acredite, a próxima pista é ainda mais desconfortável.